Boa noite, povo de Deus. Temos 3 minutinhos para a gente começar a nossa catequese, algumas considerações a serem feitas, relembrando então os livros de base para esta catequese. Primeiramente, a palavra de Deus, é claro, que precisa estar não só na nossa casa, mas no nosso coração, e o livro também, que é o livro da nossa doutrina, doutrina da Igreja Católica, Catecismo da Igreja Católica. Se você não tem, busque o seu, na secretaria tem disponível, então tenha ali este manual que vai te ajudar a compreender melhor a fé católica. Então vamos fazer uma pequena recapitulação. Fizemos já o primeiro módulo, primeira catequese deste tempo quaresmal, onde nós vimos de maneira direta os princípios básicos da teologia do pecado. E ainda no primeiro módulo nós tivemos o pecado do orgulho, destrinchamos. Segundo módulo, semana passada, nós estudamos o pecado da luxúria e também o pecado capital da gula. E hoje nós vamos falar de maneira especial sobre o pecado da inveja e também o pecado da avareza. Queria convidar a todos a ficarmos em pé e começarmos este momento consagrando a Nossa Senhora esta catequese. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos, ó Deus, pedir a força do Teu Santo Espírito e a luz necessária para que possamos juntos compreender a Tua vontade para as nossas vidas, escutar aquilo que o Senhor preparou para nós e termos essa mudança do nosso coração. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão de Nossa Senhora. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, Santo Antônio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, povo de Deus. Gente, pequeno parênteses antes de começar, nosso objetivo nessa catequese não é fazer uma teologia especulativa. O que é isso, padre? Entrar em ideias, reflexões que de fato não trazem um peso específico para a nossa vida. O nosso objetivo é o quê? É poder receber uma base sólida daquilo que é o conteúdo bíblico e ensinamento da igreja, para que a gente possa comparar com a nossa vida. Se essa catequese não está produzindo esse efeito de comparação, ela não está produzindo o fruto dela. Então, por isso que a gente não tem nem diploma no final da catequese, O que é o objetivo principal? Não só o conhecimento, mas confrontar com a nossa vida. Amém? Então vamos lá. Módulo 3, o coração inquieto e a posse das riquezas, o pecado da avareza e da inveja. Pecado da avareza, nós já vemos uma figura bem sugestiva, Um monte de dólares ali e uma mão em cima. Por quê, padre? Porque a avareza ela está ligada diretamente aos bens, às riquezas e, consequentemente, ao dinheiro. Vamos ver então esse aspecto bíblico. O que Jesus nos diz na Bíblia sobre o pecado da avareza? Veja bem, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E algumas traduções trazem mesmo aqui riquezas por dinheiro. Mateus 6, 24, palavra de Deus. Olha o que Jesus já nos diz no Evangelho sobre o pecado capital da avareza. O porquê não podemos ser avarentos, porque ou se ama as riquezas ou se ama a Deus. Avancemos então para ver a nossa definição teológica desse pecado. Segundo São Tomás de Aquino, a avareza é o amor desordenado pelas riquezas ou o desejo imoderado de possuir bens. Veja, todas as vezes que nós amamos as coisas acima de Deus, isso se torna um pecado. Pecado direto contra o... Sei que todo mundo ia falar em coro assim. Contra o primeiro mandamento, justamente, gente. Quando a gente vai falar de pecado, exame de consciência, precisa estar claro para vocês. A nossa base, a nossa regra, a luz, o farol, são os 10 mandamentos.
Então, quando as coisas tomam o lugar de Deus, nós já estamos falando de um pecado. Mas é interessante aqui porque São Tomás de Aquino ele fala de um desejo imoderado de possuir bens. Então, o desejo moderado de possuir bens não tem problema, né? Vamos ver então a diferença aqui. Veja, a avareza é quando o objeto possuído torna-se Deus da pessoa, ocupando o lugar que deveria ser de Deus e do próximo. Ter bens é o quê? É uma necessidade para a vida e o sustento. Ah, ter bens é um pecado? Não. Por exemplo, todos aqui temos bens. Um sapato que você tem, que é seu. Normalmente a gente tem o nosso sapato, o nosso chinelo, as nossas roupas, o nosso relógio. Esses bens são aquilo que de fato vai te proporcionar uma vida digna, vai até mesmo te proteger, né? A gente coloca um sapato no pé, porque andando na rua não quer pisar num prego e furar o pé, por exemplo. Então, possuir bens em si não é um pecado. Agora, o pecado é quando estes bens, eles se tornam o nosso Deus. Né? Quando nós queremos, porque queremos somente acumular os bens e só vemos os bens. Né? Possuir, ter um sapato não é pecado. Agora, ficar, né, fazendo da nossa casa um lugar de coleção de sapatos. Né? A pessoa que tem, por exemplo, 60 pares de sapato, precisa, sendo que você só é uma pessoa, né? A pessoa que tem, estou falando do sapato, mas a gente pode aplicar em todos os outros bens. Tem gente que tem, né, a coleção inteira do não sei o que. É necessário? Né? Às vezes a gente tem coisa em casa que nós compramos e a gente nem usa, mas nós queremos ter mais, e mais, e mais, e mais. Quando nós saímos da lógica da necessidade para nós entrarmos numa lógica do ter pelo ter, é aí que deve acender a luz. Eu preciso disso? Quando você for comprar as coisas, para não cair no pecado da avareza, e aqui a gente distingue bem as duas coisas, pergunte-se primeiro, eu preciso disso? Porque nós temos aquele impulso, né? Vimos a propaganda no Facebook, já clica ali, vai para o site, vê o preço, compara com o salário que a gente tem, o que está sobrando, e eu vou comprar. Comprei, chegou em casa, não usa. Por quê? Você não estava precisando, você comprou por comprar, né? Então nós vamos avançar e nós vamos ver aqui. Então essa ficou para nós como dica de ouro. As filhas da avareza, olha gente, por que o pecado da avareza é um pecado capital? Porque com ela vem outros pecados aliados, né? Vem as filhas. A insensibilidade ao coração, o que é isso? A indiferença diante da miséria alheia. O avarento é aquela pessoa que ele pode ver o irmão jogado na rua pedindo um copo d'água para ele ou um pãozinho, ele vai passar de lado e vai fingir que não viu. Ou às vezes ele não viu mesmo de fato, viu gente? Porque ele está tão focado nele e nas coisas dele que ele não consegue perceber a necessidade do outro. Essa indiferença, que eu diria uma frieza do coração. O nosso coração é feito para amar, o nosso coração é feito para cuidar do próximo, o nosso coração é feito para ser essa seara de amor. E a avareza vai tirando de nós essa sensibilidade à necessidade do outro. Quer ver um exemplo clássico, né? A pessoa vem com um monte de sacola na mão, né? E a porta está fechada. Eu passo pela porta simplesmente, né? E não seguro a porta para a pessoa passar. Eu passo, fecho e depois a coitada tem que descer a sacola, abrir, pegar, colocar a sacola do outro lado, fechar a porta. Um exemplo bem simplório, mas daquilo que vai gerando como fruto da avareza em nós, a insensibilidade do coração. Outro exemplo também, a inquietude, a ansiedade excessiva em acumular ou o medo constante de perder. Não, eu preciso ter, padre, esse monte de sapato, sim, porque, o senhor não viu no jornal, está estourando a Terceira Guerra Mundial. E vai que para de fabricar sapato, eu já tenho meu estoque. Acho que vocês viram de uma certa maneira, né, quando a pandemia bateu
no país, eu não sei aqui, eu não estava morando aqui, mas lá na França a gente não encontrava nada no supermercado. Chegava um carregamento, o povo vinha em cima e acabava com tudo, né? O medo de acabar, eu tenho que ter em casa, eu preciso acumular, eu preciso estocar, né? Porque vai que acaba, vai que eu não tenho para mim. O avarento, ele vive numa inquietude constante. Isso ataca, de uma certa maneira, a providência de Deus. Aonde Deus entra nessa história? Aonde Deus cuida da gente nessa história? Então o avarento fica na inquietude constante. O avarento é aquela pessoa que ela olha o aplicativo do banco no mínimo 10 vezes por dia. Ela precisa ver os rendimentos das aplicações dela, ela precisa ver se ela não sofreu nenhum golpe, ela precisa ver, né? O avarento, ele não coloca o pé no chão antes de levantar, sem antes abrir o aplicativo do banco, para ver o que tem, aumentou, não aumentou, ai meu Deus, como que é? E é a inquietude do coração sempre voltado para as coisas materiais. Outra filha da avareza é a violência e a fraude, o uso de meios ilícitos para obter lucro. Ai, não tem problema se eu desviei essa verba da minha empresa, se eu peguei essa resma de sulfite, né? Mas, assim, é pouca coisa para a empresa, mas para mim eu já economizo R$ 30. Né? É pouca coisa, mas para mim eu... Então, o uso de meios ilícitos para obter lucro é um dos filhos da avareza. E, gente, o que é terrível é que isso vai se tornando uma cultura. Não, eu faço, mas assim, lá na minha empresa, padre, se o senhor soubesse, todo mundo faz. Todo mundo pega alguma coisa, que seja um lápis assim que fica por lá, né? Todo mundo faz. Então a gente acaba se tornando, de uma certa maneira, insensível ao pecado do roubo, né? E o pior ainda, a questão da violência. Depois nós temos também, como último filho da avareza, traição, como exemplo clássico de Judas Iscariotes, que entregou Cristo por 30 moedas de prata. Olha, eu sou o teu amigo, mas amigos e negócios à parte, né? Se for necessário eu puxar o seu tapete, se for necessário eu vender você, eu vou vender para obter o lucro. Agora é interessante porque quando eu preparava essa formação, eu via que aqui nos Filhos da Avareza é um raio-x dos escândalos de corrupção no nosso país. Não sei se vocês pararam para pensar. Veja, a insensibilidade do coração. Né? As pessoas que roubam velhinhos, aposentados, aquele velhinho que tem aquele salário mínimo para fazer a compra do mês, comprar uma chinelinha havaiana, comprar os seus remédios, e ele ainda é roubado. Ninguém pensa, mas era só R$ 40, era só R$ 60, mas faz diferença para aquele pobrezinho. A insensibilidade do coração. Eu estou roubando, mas é pouquinho. Não, mas você está, de fato, né, indiferente àquela miséria alheia, aquele pouquinho que ele tinha. E aí, avançando, a inquietude. Né, os grandes esquemas de corrupção, as pessoas nunca param no primeiro milhão. É sempre... E agora o escândalo já não está mais no milhão, ele está no bilhão. Mostra a inquietude do coração humano. Quanto mais nós temos, mais nós queremos ter. E aí passa para o próximo passo, porque muitas vezes a corrupção ela é aliada à violência, ela é aliada à fraude, né? E depois vem a traição. Né? Não tem amizade entre corruptos, viu, gente? Não se engane. Quando a bomba estoura, aqui entra aquilo que nós chamamos e é conhecido da tal da delação premiada, né? A gente abre a boca, sim, para se livrar da cadeia. Veja, o que é isso, padre? A corrupção está intimamente ligada ao pecado da avareza. Querer ter as coisas, possuir de maneira desordenada e moderada. Mas avancemos. Gravidade do pecado da avareza. Pode ser um pecado mortal quando? Primeiro, leva a pessoa a preferir os bens materiais que a Deus. Pecado da idolatria. E é um pecado mortal porque é matéria grave e porque atenta diretamente aos
aos... Vamos lá, em coro, para até sair na homilia, na formação que vai ser colocada no YouTube. A avareza, quando é neste primeiro senso, atenta diretamente aos 10 mandamentos, gente. Lembremos dos 10 mandamentos. Não é uma coisinha que a gente aprende na catequese quando é criança e pronto, acabou. Segundo, faz com que o indivíduo viole gravemente a justiça ou a caridade. Por exemplo, negar o salário justo a um trabalhador ou ignorar alguém em necessidade extrema de sobrevivência. Demos esse exemplo agora há pouco do irmão que passa do lado do outro, vendo que está numa necessidade extrema, um copo de água, um pão, e a pessoa não ajuda. Ou, gente, aqui é muito importante negar o salário justo. Quando nós sabemos que é justo pagar o preço por aquele serviço, nós, como cristãos, precisamos fazê-lo. Porque muitas vezes a gente faz vir trabalho de fora, de pessoas que estão necessitadas. E como é um estrangeiro, como é uma pessoa de outro estado, ela aceita aquilo que a gente propõe, né? Mas não é justo. Então, a justiça nesse sentido, quando nós estamos negando aquilo que deveria ser um salário justo, nós estamos sendo avarentos e a matéria é grave. Vamos lá, qual que é o remédio? A generosidade, a esmola, a partilha, a consciência de que o ser humano é apenas um administrador dos bens de Deus na terra e não o dono absoluto. Veja bem, quando vocês nasceram com as mãos cheias de ouro? Sim ou não? Nasceram com um colar de diamantes? Nasceram com um cheque de 3 milhões de reais? Não. E vão morrer desse jeito. Vão morrer sem levar nada. Porque caixão não tem gaveta. O que isso significa, padre? Que nessa terra nós somos somente administradores dos bens que Deus coloca nas nossas mãos. Nós nascemos sem nada e nós também vamos morrer sem nenhum bem material dessa terra, viu, gente? Então não fiquemos nessa avareza, nesse negócio de que eu tenho que ter, porque eu preciso ter, porque quando você fechar os olhos, você deixa tudo. Mas quando eu ressuscitar, eu vou morar na casa que... Não vai morar na casa que você construiu. Você não vai ter nem casa física para você morar quando você ressuscitar. Então não fica com esse amor todo aos bens, né? Primeiro, se você tem bens e Deus coloca na sua mão e você pode dar a esmola, partilhar, ter essa consciência de que o outro é o teu irmão, faça, porque essa é a verdadeira riqueza do ser humano. Vamos então entrar agora no pecado capital da inveja. Essa imagem, guardem ela é muito poderosa, porque veja, aqui nós temos um homem que está na corda bamba ali, né? E ele está caminhando rumo ao seu troféu, uma conquista, mas atrás dele tem uma pessoa com uma tesoura. Guardem bem essa imagem para a gente entender o que é o pecado da inveja. Aspecto bíblico, Sabedoria 2:24, foi por causa da inveja do diabo que a morte entrou no mundo e todos os que ficam do seu lado morrem. A origem do mal apresentado pelo livro de Sabedoria, ela está justamente ligada à inveja. A inveja do anjo irado, a inveja introduzida pelo próprio pecado, a inveja de Deus. E foi por causa desta inveja que a morte entra no mundo e nós podemos falar agora de uma morte de alma. Outro aspecto bíblico ainda no Antigo Testamento é do livro de Jó. O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Outra citação bíblica, Provérbios 14:30, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Veja bem, Antigo Testamento, o povo já tinha aquela consciência de que a inveja apodrece a alma. A inveja desvia o nosso olhar, o nosso coração da finalidade
que é de fato o amor a Deus e o amor ao próximo. Avancemos. Definição teológica. Catecismo da Igreja Católica, no número 2539, diz o seguinte: a inveja, ela é como a tristeza pelo bem alheio ou a alegria pelo mal do próximo e o desejo imoderado de o apropriar, mesmo indevidamente. Que isso, padre? O invejoso, olha que interessante, gente. O invejoso é aquele que está feliz quando nós estamos tristes. E ele está extremamente triste quando nós estamos felizes. Mas por quê? Porque a nossa alegria parece uma faca que entra na alma dele. Ele nunca está bem quando os outros estão bem. E quando os outros estão mal, ele está pulando de alegria. Por quê? Porque é contra a pessoa. O invejoso, ele não está totalmente ligado ao bem da pessoa. Veja, nossa, padre, que Bíblia bonita. Aonde o senhor comprou? Eu queria uma igual a essa. Ai, invejoso, não pegue a minha Bíblia. Não, ela quer uma igual a minha. Se não é a minha, eu vou passar para ela o link. Né? Eu vou dizer aonde eu comprei. Ela não quer a minha, ela quer uma igual a minha. Quando nós cobiçamos, ou melhor, quando nós queremos o bem do outro, né, nós entramos naquilo que nós chamamos do pecado da cobiça, que é diferente do pecado da inveja. A cobiça quer o bem do outro, a inveja, ela quer o mal do outro. A cobiça quer o bem material do outro, eu quero aquilo dali para mim e não pode ser um igual, tem que ser aquele, por isso eu vou dar um jeito de me apropriar do bem dele. E já a inveja, eu quero que ele não se dê bem na vida, eu quero o mal dele, eu quero ver ele aniquilado. A inveja é uma maldade, gente. É uma maldade. Vamos ver, né? A definição de Santo Agostinho. A inveja é o pecado diabólico por excelência, pois, enquanto os outros pecados buscam um prazer, mesmo que distorcido, a inveja busca apenas a dor de ver o outro diminuído. Na luxúria, na gula e até mesmo no pecado do orgulho, a gente vê uma certa preservação e prazer para nós. Quero ter o prazer de comer este bolo inteiro. No pecado da inveja, nós sentimos prazer em ver o outro diminuído. O importante aqui, o centro da história é que o outro esteja mal. Por isso que Santo Agostinho vai classificar como um pecado diabólico. As filhas da inveja, vamos lá. São Tomás de Aquino identifica as ramificações deste vício na sua Suma Teológica. Primeira filha da inveja, a murmuração. Falar mal dos outros em segredo, ou no português direto e claro, pelas costas. O invejoso sempre tem este mal. Ai, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas eu acho que ela é assim, assim, assim. Não, mas olha, você não conhece ele. Ele é assim, assim, assim. Você tem diferenças com alguém? Resolva. Mas o invejoso nunca fará isso. Ele sempre vai murmurar, vai falar mal do outro em segredo, pelas costas. Ele vai denegrindo, ele vai sabotando os outros. Segunda filha da inveja, a difamação. Ele tenta destruir a reputação alheia publicamente. E aqui, gente, tem pessoas que beiram ao ridículo. Elas postam fotos dos outros no seu Facebook com legendas ou textão. Elas vazam foto dos outros, elas vazam segredo dos outros. Ela tenta, de uma certa maneira, acabar com a reputação do outro de maneira pública. Já não é mais uma murmuração. Ela coloca em prática um plano de destruição da reputação.
Aquela pessoa precisa estar mal vista por todos na comunidade. E ela dá um jeito, né? Ela começa a perseguir, a puxar fios, porque ela quer ter matéria para destruir o outro. Isso se chama difamação. Terceiro, exultação na adversidade. Ela se sente feliz, alegre quando o outro fracassa. Principalmente, olha, um ambiente que muitas vezes é carregado de inveja é no trabalho e na família. No trabalho, a outra pessoa chegou para você e disse: olha, vou ter reunião com o chefe hoje, reza por mim, né? Porque talvez seja o momento de eu ter a minha promoção tão sonhada, afinal de contas, 10 anos de empresa. E ela vai, começa no coração dela a rezar, ao contrário. Ai, tomara que ela não consiga. Ela até cruza os dedinhos, faz a figa. Tomara que ela não consiga, tomara que não dê certo. E a pessoa sai da sala muito abatida. E aí? E aí? Ai, não era isso, era outra coisa, tinha nada a ver. Ai, que pena. Mas dentro dela ela está pulando de alegria. Ela não conseguiu. Ela não conseguiu. Ela exulta de alegria pelo fracasso do outro. Ou nós temos também a quarta filha da inveja, que é o quê? A aflição na prosperidade. Sentir a tristeza quando o outro tem sucesso. Olha, consegui a promoção, deu tudo certo, graças a Deus agora eu vou poder, tão sonhado este poço que eu estava me preparando há anos. Sumiu o brilho da pessoa. Nossa, ela não é merecedora. Nossa, eu não acredito. E aquela pessoa fica mal, mas ela fica mal mesmo, gente, 1 semana, 2 semanas, porque o outro conseguiu chegar lá, né? Conseguiu chegar lá. Essa aflição invade o coração do invejoso. E o último filho, a filha da inveja, que é extremamente perigoso, é o ódio, né? Esse é o estágio final, onde se deseja a destruição do próximo. E, gente, o invejoso, ele é capaz de tirar a vida do outro. Por isso que é um pecado que precisa ser parado. É um pecado que não pode ser alimentado. O invejoso, ele não está nem aí, ele quer a aniquilação do próximo. Avancemos. O combate à inveja não se faz apenas parando de sentir. Eu não quero sentir mais essa inveja e pronto, vou deixar de sentir. Não, né? Mas ele faz cultivando virtudes opostas. E quais são essas virtudes? A benevolência, a humildade e a gratidão. O que é a benevolência? Desejar o bem ao outro voluntariamente. Se você sente este impulso de inveja no coração, né? Se você diz: padre, o senhor está falando aí e eu fui identificando na minha vida, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Agora eu estou perdido. Não, nós vamos começar a fazer um caminho de libertação. Comece desejando o bem do outro. Comece saindo de casa e desejando o bem das pessoas que você mais sente inveja, das pessoas que você mais sente essa pontinha no coração quando elas dizem que estão bem. Né? Comece a ser benevolente, abençoar, rezar por essas pessoas. A humildade, reconhecer que tudo o que temos é dom de Deus e que o sucesso do outro não diminui o nosso valor. Quando o outro partilhar algo com você, não ofusca você, não diminui o teu valor. Por quê? Porque ele tem um dom e você tem outro. E olha que bonito, isso se completa. Isso faz com que nós sejamos comunidade. Então, não invejar o dom do outro, agradecer e saber que eu também tenho os meus dons. Eu também posso colocar a serviço aquilo que Deus me deu como dom. A gratidão, focar no que Deus nos deu, em vez de olhar para o que falta em comparação ao vizinho. Essa palavra aqui é uma palavra que tem que marcar o nosso coração, que é a comparação, viu, gente? Toda comparação, ela é injusta. Por quê, padre? Porque o outro não é você. Então não tem como a gente comparar alguém que não está na mesma régua ou medida do que a nossa. Então, quando nós vemos um bem do outro,
temos que agradecer a Deus por aquele bem e parar de comparar com a nossa vida. E ele conseguiu porque é mais inteligente do que eu, porque é mais capaz do que eu, porque não, né? Olhar até para aquilo que nós já conquistamos para vermos que, né, Deus também nos dá coisas. Vamos avançar. Já chegamos no último, oh meu Deus, chegamos já no último slide, né? Então, só para finalizar a formação de hoje, resumir de maneira geral a dimensão do pecado da inveja, o problema aqui está que o invejoso nunca vive para si, ele sempre vive em função do outro. Vocês estão entendendo o problema? Né? O invejoso nunca consegue se alegrar com as suas conquistas, porque ele tem. O invejoso nunca consegue se alegrar com as pessoas que estão do seu lado. Ele nunca consegue se alegrar com as coisas boas que vêm na sua vida, porque ele sempre está olhando o outro e esquece de olhar para si. Então peçamos a Deus, né, que possamos ser libertados desses pecados capitais. Gente, módulo 4, a paralisia da alma e a reação violenta, pecados da preguiça e da ira, próximo domingo, dia 15 de março de 2026, né, às 18h30, aqui na Capela Santo Antônio. Lembrando que esses são os 2 últimos pecados, né, e é a nossa penúltima formação, porque a última formação nós vamos focar sobre o mistério pascal, a graça e a misericórdia de Deus. Então não percam, cheguem mais cedo no domingo que vem, vamos abordar estes 2 últimos pecados capitais da nossa lista. Fiquemos em pé e agradeçamos ao Senhor por este momento de catequese. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós vos agradecemos por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.